Meus amigos, eu não estou nem revoltado, nem tão triste assim com a derrota, porque virou uma coisa normal, né? É um resultado normal o São Paulo perder do Flamengo. Na verdade, o São Paulo perder para qualquer um é um resultado normal, porque são 4 jogos, 4 derrotas seguidas, e o que a gente viu, um time grande contra um time minúsculo. Os caras transformaram o São Paulo Futebol Clube hoje num time minúsculo, que joga como time minúsculo, que tem um presidente minúsculo, que tem um diretor de futebol, que eu não vou nem falar que é minúsculo, porque ele não existe, simplesmente ele não existe. Tem jogadores minúsculos, uma gestão minúscula, só não tem minúsculo a dívida e a torcida, porque o resto, esses caras conseguiram fazer com que o São Paulo hoje seja um time minúsculo, um time pequeno. Na verdade, a instituição, sempre gigante, uma das maiores do Brasil, uma das mais importantes do futebol mundial, minúscula também não é a história, né? A nossa história não é minúscula, a história é gigante. Só que o que esses caras fizeram com o São Paulo, tornando o São Paulo um clube minúsculo, me fez refletir hoje e me deixar muito triste e preocupado pelo seguinte: não foi a derrota que me machucou mais. O que me machucou mais hoje é ver o tamanho da diferença que existe hoje entre Flamengo e São Paulo. A diferença absurda que existe hoje entre Flamengo e São Paulo em todos os aspectos, gente. Em todos os aspectos. Eu tenho 55 anos e acompanhei o São Paulo enfrentando o Flamengo durante toda a minha vida, e sempre foi um grande clássico do futebol brasileiro. Tanto que o São Paulo tem mais vitórias que o Flamengo nos confrontos diretos. É equilibrado, mas o São Paulo tem mais vitórias. O que a gente tem visto nos últimos tempos, tirando aquele milagre da Copa do Brasil, que aquilo foi milagre, e os jogadores do Flamengo não gostavam muito do treinador, né? O que a gente vê hoje em dia nos confrontos, para mim, mostra exatamente a situação de cada clube e reforça aquilo que eu digo para vocês, do quanto o São Paulo hoje, do Júlio Casares, é minúsculo. É minúsculo. Hoje, o Flamengo tem uma administração profissional, uma gestão profissional que começou a ser colocada em prática cerca de 5, 6 anos atrás e hoje colhe os frutos, né? Não é SAF, hein? Não é SAF. Nem o Flamengo nem o Palmeiras são SAF. O Flamengo se reestruturou financeiramente. Essa reestruturação financeira pôde fazer com que o Flamengo contratasse jogadores que contrata e formasse o elenco que tem. Está colhendo os frutos, merecidamente. Vem da disputa de um campeonato mundial, está colhendo os frutos merecidamente. Tem um treinador que tem mais títulos do que vitórias na carreira. Então hoje, a diferença abissal, porque esse time do Flamengo enfrentou um time um clube, né, que está sendo destruído há tanto tempo pelo mesmo grupo de pessoas, que chora por não ter dinheiro. Chora por ter uma dívida de mais de R$1 bilhão. Ah não, a dívida é menor, porque o presidente blogueirinho, ele está contente porque ele diminuiu a dívida em 0,2% no primeiro bimestre. Esse presidente, ele transformou o São Paulo num clube tão insignificante no cenário, é duro dizer isso, gente, mas é a realidade, tão insignificante no cenário nacional, que a nossa realidade hoje, mais uma vez, é lutar para não ser rebaixado. Mais uma vez, o São Paulo vai brigar desesperadamente para fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Esse presidente reclamar que não tem dinheiro, choramingar que não tem dinheiro, é a mesma coisa que você pegar um martelo, martelar o seu próprio dedo e reclamar que está doendo. Porque a culpa é dele também. Não só nessa gestão patética e ridícula desse presidente no segundo mandato, como nos presidentes anteriores que ele fazia parte do mesmo grupelho político que destrói o São Paulo há tantos anos. Esse clube que tem jogadores como o Lucas, que se machucou há 4 meses. Ele não rompeu o ligamento, ele não teve uma perna amputada, ele não ficou cego de um olho ou de 2 olhos. Ele bateu o joelho no chão. E há 4 meses esse jogador não se recupera. 4 meses. Esse presidente que deixou o São Paulo minúsculo, que está afundando o São Paulo, se orgulha, é só você ver as entrevistas dele.
Ele se orgulha de, na gestão dele, o São Paulo ter descoberto o Sabino. Não, eu não estou brincando e não estou tirando sarro da sua cara. Ele se orgulha que na gestão dele, ele descobriu o Sabino. Esse presidente gastou 28 milhões numa aberração chamada André Silva. Vocês acham que o São Paulo, de tantas glórias, de tanta tradição, de tanta história, merece ter um centroavante como o André Silva? Um presidente como o Júlio Casares e um zagueiro como o Sabino? Ou o Belmonte, se você quiser, você põe nessa lista, com o Rui Costa, com o Muricy, com toda essa gente aí, Milton Cruz. Então, gente, o que me deixa desesperado para o futuro é que essa diferença só vai aumentar em relação ao Flamengo. Só vai aumentar em relação ao Palmeiras e só vai aumentar em relação a clubes menores que estão virando SAFs, estão virando, sendo administrados por profissionais e vão ultrapassar o São Paulo. Porque o São Paulo hoje é terceira, quarta prateleira do futebol brasileiro. É 13º lugar, 14º lugar na tabela do Brasileirão para baixo. Para baixo. E hoje, no Maracanã, se fosse aquele timeco do Zubeldia, aquele treinadorzinho patético que esse presidente trouxe e manteve aí durante 85 partidas, provavelmente teria sido de 5-6 que o São Paulo teria sido goleado. Porque a gente ficou com aquele treinador 85 jogos, ele não conseguiu minimamente montar um esquema defensivo hoje. E eu tenho certeza que no comentário desse vídeo vai ter torcedor comentando: ah, mas a culpa não era do Zubeldia? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ter torcedor comemorando o fato do São Paulo ter perdido só de 2-0. Porque é isso que a gente virou. Porque a gente também tem torcedor minúsculo. O São Paulo também tem torcedor minúsculo. É uma minoria? É uma minoria. Mas tem torcedor minúsculo. Tem torcedor que tira foto com esse presidente aí. Tem torcedor que dá camisa com o nome do Júlio Casares escrito atrás. Tem gente que defende André Silva, tem gente que defende Sabino, tem gente que defende Belmonte. Tem gente que faz isso. Essa diferença que a gente viu, já tá vendo, né? Não é que viu hoje, não é hoje o choque de realidade, não foi hoje. A gente tá vendo essa desgraça desse time aí, do que estão fazendo com esse clube há muito tempo. Só que quando a gente vê uma discrepância tão grande como a gente viu, principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Flamengo visivelmente tirou o pé. O São Paulo teve 13 dias de férias e 17 dias de treinamento. O Flamengo voltou agora do Campeonato Mundial, não teve férias, não teve nada. Tava jogando contra a Bayern de Munique numa temperatura de 40 graus. Os caras tiraram o pé. E no primeiro tempo era para ter sido 4-5 para o Flamengo. Fala para mim qual foi a finalização que o São Paulo deu com perigo. Não vai falar aquela do Cedric, que ele mandou a bola lá no Engenhão. Fala quantas defesas o Rossi fez. Ah, mas o Flamengo não goleou. Vamos comemorar isso então. A gente perdeu de pouco. Vamos comemorar isso. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, com certeza você viu, você deve ter visto. Mas o primeiro tempo do São Paulo, eu me senti torcendo para um time pequeno. Eu me senti torcendo para o Noroeste de Bauru, quando eu fazia faculdade, para o Paulista de Jundiaí, aqui quando pega um time grande, que vem, né, com um time que é melhor. A postura do São Paulo, os jogadores, a postura de time pequeno dos jogadores do São Paulo. Teve um lance que para mim é muito simbólico. O Marcos Antônio recebe uma bola na lateral do campo, de lado, né? De frente para o banco de reservas. Ele tem duas opções. Ou ele vira e vai para frente, ou ele vira e vai para trás. Ele virou e foi para trás e perdeu a bola. O Rafael, o goleiro, com 10 minutos, estava fazendo cera. Com 10 minutos de jogo, o goleiro do São Paulo Futebol Clube, tricampeão da América, tricampeão mundial, estava fazendo cera com 10 minutos do primeiro tempo. Quando você vê isso, quando você está na sua casa vendo isso, vendo esse tipo de comportamento dos jogadores do São Paulo, se você não conseguir enxergar o quão baixo desceu o São Paulo, como a gente está pequeno, é impossível a gente não enxergar o quanto minúsculo virou o São Paulo Futebol Clube.
No segundo tempo, era para ter sido 3-4. O Rafael fez aquela lambança no começo, quase que ele joga a bola para dentro do gol, mas depois ele fez duas defesas pelo menos, que era para ter terminado 3-4-0 o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Flamengo força, faz o gol e tira o pé. E tira o pé, visivelmente tira o pé, e só não goleou porque tirou o pé. E o São Paulo não tem capacidade, porque não tem jogador, não tem a mentalidade de perdedor desses jogadores do São Paulo, a mentalidade perdedora desses caras, não deixa o time ir pra frente, não deixa. E inconscientemente, esses cabeças de bagre aí, eles são como parte da torcida, que tá feliz, que tá perdendo de pouco. A mentalidade de time perdedor faz esse time jogar 80% das bolas para trás. Porque tem medo de jogar, porque sabe que não tem capacidade de jogar. O Crespo se revoltou no banco de reservas com a lentidão desse time e o toque de bola para trás. Isso vem acontecendo há quantos anos no São Paulo, meus amigos? Quantos anos no São Paulo você vê esse time frouxo, esse time ruim, esse time desgraçadamente ruim, esses toques de bola para trás, esse comportamento de time pequeno? Há quantos anos a gente vem acompanhando isso? E sabe quando vai mudar? Nunca vai mudar. Eu, pelo menos, não vou ver. E a gente já cansou de falar isso aqui. Eu não vou ver mais. Eu tenho 55 anos, eu tenho certeza que eu não vou ver. A SAF não é uma solução. A gente viu muito clube virando SAF e não resolvendo absolutamente nada. A gente tem o Vasco, que é um exemplo muito grande. Cair para a segunda divisão, como tem muito torcedor que acha que tem que cair, porque aí muda, também não resolve absolutamente nada. Eu vou usar o Vasco como exemplo também de novo. E vários outros clubes que foram rebaixados e não resolveu nada. Não precisa virar SAF para ser vencedor. O Flamengo é SAF? O Palmeiras é SAF? O que precisa, gente, é de gente competente administrando um clube de futebol. O que precisa ter é profissional trabalhando. O que precisa ter é gente que não está preocupada com o próprio ego e está preocupada com a instituição São Paulo Futebol Clube. Tem que ter dirigentes que não estão preocupados com futuros cargos políticos, fora ou dentro do futebol. Precisa de gente comandando o futebol que entenda do assunto, que saiba, que tem história no futebol. Mas sabe o que é pior? O próximo presidente do São Paulo muito provavelmente se chama Carlos Belmonte, porque é do mesmo grupelho político que mantém o Casares no poder. O próximo presidente do São Paulo vai ser uma continuação das trágicas administrações que o São Paulo vem sofrendo nos últimos anos. Vai ser o mesmo grupo de pessoas, esse mesmo grupo de pessoas que simplesmente ama mamar nas tetas do São Paulo Futebol Clube. Esse mesmo grupo de pessoas que não vai largar o osso por nada nesse mundo. Esse grupo de pessoas que o mais importante para eles é a vaidade de ter um cargo de poder administrando esse clube. São esses caras que vão continuar. São esses mesmos conselheiros que vão continuar destruindo o clube. Conselheiros palmeirenses, corintianos, são paulinos, inclusive vitalícios que torcem para outros clubes. Esses mesmos caras não vão jamais querer separar o social do futebol. Esses caras estão mais preocupados em chupar as bolas de sócio, desculpa o termo, em lustrar as bolas de sócio, colocando luz no biribol, porque esses sócios que elegem os conselheiros, que elegem o presidente. Nós, torcedores, para essa gente, nós não somos nada. Nós não somos nada. Só que a gente tem um instrumento hoje. A gente tem as redes sociais. A gente tem força, assim. Sabe por que tem força? Porque esses caras são muito vaidosos. Esses caras se incomodam, sim, com a cobrança. Esses caras se incomodam, sim, se a torcida exigir a saída imediata dessa coisa chamada Carlos Belmonte. Eu digo como profissional, tá, gente? Não tô falando nada pessoal, é profissional. A torcida tem força, porque não adianta ir lá em CT, ir no CT e bater em jogador, não adianta nada, nunca resolveu nada, nunca resolveu absolutamente nada. O torcedor comum tem força sim, o torcedor comum compra produto oficial, o torcedor comum é sócio torcedor, o torcedor comum vai no estádio, o torcedor comum tem força sim, e o torcedor comum tem rede social, tem um canal direto de comunicação com esse bando de incompetente. A gente é um canal de comunicação com esse bando de incompetente.
Meus amigos, mais uma vez a gente vai lutar para não cair. Eu acho que a tendência é que seja um pouco mais fácil com o Crespo, porque eu acredito que com o Zubeldia o rebaixamento era certo, era 100% de certeza. Com o Crespo, eu acho que existe uma esperança. Pela história que o Crespo tem no futebol e pela experiência que ele adquiriu depois que ele saiu do São Paulo. Só que eu começo a pensar o seguinte, já que a gente virou um time pequeno, vamos jogar como time pequeno. Vamos salvar o nosso pescoço da segunda divisão. Porque cada vez mais eu começo a acreditar naquela minha teoria, que é isso que esses caras que comandam o São Paulo querem. Que o São Paulo afunde de vez, para eles poderem vender para qualquer picareta que aparecer por aí e se transformarem em heróis. Esse é o meu maior medo. Meus amigos, vou pedir para você comentar sobre tudo isso, comentar sobre esse jogo. Lembrando que somos patrocinados pela KTO, amanhã tem a final do Mundial, se você quiser fazer sua fezinha. Amanhã tem o Comentando Comentários, tá? Eu quero saber o comentário de vocês. A partir de amanhã também, eu vou reeditar alguns vídeos antigos dos canais e publicar lá no Barolo Jogos, aqui no Barolo Jogos, né? Alguns vídeos antigos, a gente contando histórias do futebol, então vai ter a partir de amanhã também. E eu quero agradecer aos amigos que deixaram o Pix, contribuíram com o Pix e com o Apoia-se, tá? Porque a gente está na descrição do vídeo, eu vou colocar o Pix e o Apoia-se se você quiser apoiar o trabalho da mídia alternativa. A gente faz esse trabalho com todo o sacrifício, com toda a dedicação do mundo, passando por situações que, sinceramente, como torcedor, nenhum torcedor merece passar. Ó, quero agradecer muito aos amigos do Pix, o Diogo Gomes Mendes, o Carlos Henrique e o Orion Simonetti, que contribuíram. E o Apoia-se, mais um membro do Apoia-se, o Leandro Arruda, que também está com a gente, tá? Agradeço você muito. Peço desculpa se a gente não teve análise do jogo, nota de cada um. Amanhã a gente pode fazer a nota dos jogadores. Eu acho que... Quer fazer já? Vamos fazer já as notas. Porque aí também desopila um pouco o fígado da gente, né? Vamos lá, vamos dar as notas. O Rafael, gente, o Rafael pra mim é um goleiro nota 6, é um bom reserva, como ele foi a vida inteira. Ele se atrapalhou naquele lance, mas fez 2 defesas importantes. E no segundo gol, ele faz o que ele fez o jogo inteiro, ele rebate a bola, é mão de raquete, é um goleiro meia boca. É um goleiro meia boca. Não é um goleiro de time pequeno? É um goleiro de time pequeno. Assim como o Cedric, é lateral de time pequeno, mediano. Como o Enzo, também é time mediano, pequeno. O Arboleda, pra mim, foi o melhor da defesa. O Alan Franco, inseguro. É 0 pra todo mundo, tá, gente? Porque eles não têm capacidade nem de receber uma nota maior que isso. O Sabino, eu deixo pra você a nota do Sabino. Por favor, deixa a nota do Sabino pra você. O Alisson, inexistente. O Pablo Maia suando sangue para jogar, como ele sempre faz. Embora no primeiro tempo ele tenha até aparecido, porque o Flamengo só ficou rondando na frente dele ali. Quem mais, gente? E o Marcos Antônio, que agora o São Paulo comemorou, postou mais um ano de contrato renovado com o Marcos Antônio. É isso. Quem mais que teve de jogador aí, gente? Eu nem lembro quem são esses caras que jogaram hoje. O André Silva eu também vou pedir para você dar nota. Custou 28 milhões, esse cabeça de bagre, esse jogador horroroso. Tem uma ótima assessoria, viu? A assessoria dele manda muito dados para os jornalistas, não sei que dado que manda, mas manda muito dado. Tem uma assessoria muito boa, mas ele, que jogador horroroso. Meu Deus do céu. Como é que pode um clube como o São Paulo ter um jogador como o André Silva? E como é que pode alguém olhar para ele e falar assim... Eu vou pagar 28 milhões nesse jogador. É o São Paulo. É o São Paulo de hoje. Eu não vou falar de Ferreira, Rian Francisco, esses Bobadilha, esses caras, porque, sinceramente, dá tristeza de falar desses caras, dá tristeza. E o Crespo, que a gente tem um carinho pelo Crespo, né? Pelo título que ele conquistou, a gente saiu da fila por causa dele. Eu tenho pena do Crespo. Hoje ele deve ter tido um choque de realidade, porque eu acho que nesses 17, 16 dias de treinamento ele tinha uma esperança que o São Paulo fosse mostrar algum futebol com os jogadores que tem lá. Eu tô com pena do Crespo. Ele vai ter muita dificuldade. Porque ele é o único lá dentro que tem uma mínima história no futebol. O Crespo tem, né? E tá cercado de cabeça de bagre incompetente por todos os lados. Esse é o São Paulo Futebol Clube, meus amigos. Um clube que ficou desse tamanhinho aqui, desse tamanhinho, graças a vocês que estão destruindo o clube há tanto tempo. Bando de incompetente, bando de amador. A gente se encontra amanhã, meus amigos. Um abraço.